Diante de terra tão fértil e vasta, rios caudalosos e florestas na imensidão, mistura de povos, de sangue e cores, pulsando em união, um só coração, riqueza sem igual, em solo e em mar. Tua grandeza inspira orgulho de ser em ti nosso lar. Olá, meus amigos, como vão vocês? Tudo bem? Primeiramente, como sempre, agradecer o espaço que a TV Ipanema nos cede para ter esse bate-papo com vocês, para tentar mostrar um pouco mais da nossa vida social e política de uma maneira mais abrangente e na visão de uma pessoa que está dentro do povo, né? Não de políticos, não de coaches, não de pessoas que meio que são pagas para enrolar vocês, ok? Então, vamos lá. Agradecer também, evidentemente, a Carlos Santos Produções pela confiança em ceder esse espaço e nos ajudar na produção e divulgação deste canal. Hoje nós vamos falar sobre um sistema complexo, o sistema eleitoral brasileiro, e algumas ideias de como eu acho que deveria ser, tá? Vamos explanar o que nós temos hoje e o que poderíamos mudar para tentar melhorar, deixar mais justo e mais honesto. Só que antes disso eu tenho que passar uma informação que é absolutamente... chega a ser quase vergonhosa, tá? No nosso país nós temos 3 cidades, eu disse 3 cidades, com menos de 1.000 habitantes, tá? A gente tem 3 cidades com menos de 1.000 habitantes. E mais 1.250 e poucas cidades com menos de 5.000 habitantes. Max, o que isso representa para a gente? O que isso vai mudar? Imagina custos, gente. Essa cidade ela tem que ter prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretariado e tudo. Custos. Vocês acham que uma cidade de 1.000 habitantes consegue prover impostos para poder sustentar essa máquina toda? Vamos pensar. E quando a cidade não tem esse dinheiro, vem do poder direto acima, no caso, o governo do estado. Se o governo do estado não tem, vai do governo federal. Resumindo, é o dinheiro de todo o povo brasileiro, ok? Existem ruas aqui na cidade de São Paulo que tem mais de 5.000 trabalhadores na rua, em uma rua. Aí você vai me falar que uma cidade com 5.000 habitantes se mantém? Vocês entendem onde a gente vai chegar? Isso é apenas um enorme poço de corrupção, porque você vai ter cargos a milhão para fazer troca, mandar verba para essa cidade para depois voltar um pouco. Então, é muita corrupção que anda nesses entremeios. E fica muito escondido. Por quê? Porque, mano, quem vai ligar para uma cidade de 1.000 habitantes? Quem vai ligar para uma cidade de... Entendeu? Não estou desmerecendo os habitantes e a cidade. Eu estou dizendo que se torna muito mais simples de você burlar sistemas quando praticamente ninguém te fiscaliza. Tá bom? Então é muito complicado para a gente que paga imposto, para a gente que realmente chega e dá para o governo uma grande parcela do nosso suor, ver esse suor indo embora para coisas que não se sustentam, tá bom? Então, só para a gente formatar, a gente está falando em mais de 20% das cidades brasileiras, tá? Cidades que são prefeituras, secretariados, câmaras de vereadores que não se sustentam. Ponto. E se não se sustentam, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Nossos impostos, tá bom? Então, isso é só para formatar a questão da eleição. Porque imagina a eleição nessas cidades. Imagina que prefeitos, vereadores, tudo ali juntinho. Imagina o que esses caras não aprontam com o dinheiro que vai para lá, tá bom? Então, só para a gente pautar mais ou menos o que acontece, tá bom? Depois vocês podem também avaliar. Eu vou deixar essa dúvida para vocês e eu sei que o meu público é um público muito inteligente, é um público seleto. Pesquisem
qual ideologia política mais emancipou municípios nos últimos 100 anos. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Essas cidades com certeza não se sustentam, ponto. Pedem e pegam dinheiro do governo executivo sempre acima. Aí fica muito fácil, né, bicho? Aí não precisa produzir para pagar, é muito complicado. É por isso que nós estamos na atrapalhada que nós estamos. E, na minha opinião, né, para a gente reduzir esse tipo de problema, a gente poderia adotar a estrutura de condados, como é nos Estados Unidos. São aglutinados de cidades que formam tipo pequenos estados dentro dos estados, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma ferramenta chamada administrações regionais, que são pedaços da cidade, né, separados por bairros, assim, vários bairros grandes, e aí você tem uma mini prefeitura dentro, tá? Lógico, você não vai ter vereador, você não tem nada disso. É um administrador local, onde ele faz a ponte de maneira mais efetiva para o Poder Executivo Superior. Você não precisa de muita coisa. É um prédiozinho com umas pessoas, alguns serviços mais essenciais e só. Você não tem uma prefeitura, Câmara de Vereadores, secretariado, nada. Tá? Isso aqui em São Paulo. E eu te garanto que qualquer administração regional de São Paulo tem mais de 5 mil pessoas, evidentemente. Tá bom, gente? Então, só para vocês entenderem que isso é só para levar nosso dinheiro. E a gente está falando em mais de 20% do numérico de cidades do país. É um rio de dinheiro que a gente não sabe. E o pior de tudo é que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabiam desse detalhe. Tá bom? Então, contar esse negócio das cidades, a gente tem agora a questão de o sistema eleitoral realmente, como ele é montado, como ele favorece esse tipo de coisa, né? E vamos tentar pensar em coisas melhores e mais justas para a gente, tá bom? Eu, pessoalmente, eu defendo o voto censitário, tá? Voto censitário é um negócio bastante complexo. Eu, no meu canal pessoal, é o Sentado na Lua, eu vou deixar um ícone aqui para vocês, e eu fui autorizado pela direção da Carlos Santos Produções a poder divulgá-lo. Lá eu tenho alguns vídeos falando justamente de voto censitário, desse assunto que a gente está falando hoje também tem vídeo, entendeu? Então, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, esse meu canal pessoal, ele é mais completo, vamos dizer. Aqui a gente só bate um papo, tá bom? Eu, pessoalmente, eu defendo o voto censitário. O voto censitário, ele atribui algumas regras ao direito de votar, né? Você tem o dever de votar e o direito, né? Para você ter o direito, você precisa cumprir alguns deveres, tá bom? Um deles que eu pauto bastante é a questão de ser alfabetizado. Outra questão é você não ser funcionário público, é você não receber benefícios do governo, essas coisas, porque você cria vínculo com justamente em quem você vai votar. Então, não é muito ético ter esses eleitores votando, vamos dizer assim, tá? E não é uma questão de cercear direitos, não, é justiça. Porque a maioria dos eleitores, maioria não, né? Vamos. Grande parte dos eleitores votam com o imposto dele, entende? Então, não é justo pessoas que recebem dinheiro do Estado, que têm o Estado como chefe, votem no próprio Estado. Não tem lógica. É só a gente analisar a estrutura empresarial, a gente vai ver que você precisa comprar ações de uma empresa para você poder votar em alguma decisão dela. E detalhe, não é nem todas as ações. Existem ações que dão direito a voto e ações que não dão direito a voto. Tá bom? Isso, eu tô falando do voto censitário que tem no meu canal, que eu vou deixar o logo aqui. Depois vocês procuram esse canal Sentado na Lua. É canal, tá, gente? Então no filtro lá do YouTube você pode colocar canal Sentado na Lua, tá? É um iconezinho de um planeta Terra com o chão da Lua, como se uma pessoa estivesse olhando da Lua o planeta Terra, tá? Uma imagem azul escura, como se fosse o universo, tá bom? Agradeço vocês, se vocês puderem me incentivar com a presença de vocês lá.
menos algumas coisas, evidentemente o conjunto todo não passa. Mas se a gente mudar algumas coisas ou pensar nessa mudança, já vai mudar algumas chaves para a gente vai conseguir escolher melhor os nossos legisladores, tá? Executivo não vai fazer isso. Então é deputado federal e senador que vai mexer nisso, tá bom? Por isso que a gente tem que começar a melhorar a nossa qualidade de voto. Primeiro, verticalização das eleições. O que é verticalização das eleições? É você votar não. É o cara se candidatar primeiro a prefeito da cidade. Ele não pode chegar, eu quero ser governador, eu quero ser presidente. Não. Primeiro ele vai ser prefeito numa cidade. Eu sou a favor de uma cidade do interior primeiro, a capital do estado, e depois ele ser candidato a governo do estado, por exemplo, para depois ser candidato a presidente da república. Tá? Evidentemente, temos estados com várias cidades importantes, então a gente pode, a cada estado, né, a cada... Desculpa, gente, estou um pouco rouco, mas vamos para cima. Temos estados com várias cidades importantes, então a gente pode colocar essas cidades como realmente o filtro para você se candidatar a governador do estado, certo? Isso assim, começando a verticalização, tá? Porque ele sendo prefeito de uma cidade, a gente já meio que vê o histórico dele, já vê a questão de conduta e tudo. O cara vai demorar pelo menos de 12 a 16 anos para tentar chegar na presidência, para ele conseguir fazer alguma coisa danosa a nível federal. Outra coisa é justamente seguir o mesmo paralelo para o poder legislativo, que primeiro você vai ser vereador, depois deputado estadual, depois deputado federal, para depois ser senador. Ok? Vocês entenderam a verticalização do negócio? Não adianta a gente chegar e jogar o cara lá em cima e falar, ele tem que ser honesto. Não, vamos analisar antes, vamos mudar. Vamos colocar ele no chão de fábrica primeiro, vamos analisar a postura dele, né? Vamos dar uma vaguinha de supervisor primeiro, para depois, quem sabe, tornar ele um diretor. Tá bom? Eu acho que isso é meio lógico. Né? Todas as empresas fazem isso. Né? Na imensa maioria, evidentemente. A não ser casos muito isolados, mas a imensa maioria faz isso. Então, acho que é uma questão muito lógica para a gente fazer isso. Tá? Questão de reeleição, só uma reeleição por cargo. Por quê? Principalmente aqui em São Paulo, eu vejo muitos vereadores de carreira. Os caras tá 10 não, exagerei, tá? Os caras estão uns 4 mandatos, 5 mandatos no mesmo cargo. Então ele acaba meio que... A gente sabe que um vereador, ele tá ali representando um bairro, um setorzinho da cidade. Então ele com 4, 5 mandatos ali, ele se torna um reizinho daquele bairro. Então ele se torna um prefeito daqueles bairros. Então para evitar isso, você só pode ter uma reeleição por cargo. A próxima você já tem que subir para outro nível ou não concorre mais. Vocês entendem? Para quebrar a questão da questão estrutural de corrupção, de mandos e desmandos, tá bom? Eu estou fazendo esse vídeo, ele é bem pesado. Entenderam, né? Então, mas eu quero que vocês pensem nisso. Quero que vocês pensem. Só, não precisa dizer se eu estou certo ou errado. Pensem, ok? Eu não sou dono da razão. Eu já expliquei isso para vocês várias vezes. Eu não sou dono da razão. Eu sou um cara que pensa e que quer o melhor para nós todos, inclusive para nossos filhos e netos. Nós aqui já passamos do 5.0, dificilmente vamos ver uma melhora expressiva, né, se mudar essas ferramentas. Mas a gente tem que deixar para os nossos filhos e netos um país melhor. Tá bom? A gente entendeu a verticalização dos cargos e agora a gente tem que pensar na questão de as eleições lineares de 4 em 4 anos. Por exemplo, hoje a gente tem de 2 em 2 anos. Prefeito numa data, governador e presidente na outra. Isso é fácil, assim, de tipo, você conseguir dar uma burladinha no sistema. Entendeu? Porque a própria eleição de prefeito de uma cidade, ela vai te dar um norte na questão da ideologia, da posição política que aquela cidade está buscando. Então, você não consegue maquiar muito se você tiver que votar no prefeito, governador e presidente, na mesma eleição. Por quê? Você não vai votar num prefeito de esquerda
um governador de direita e o presidente do centro. Você não vai fazer isso, você vai votar geralmente na mesma linha. Então fica mais difícil você manipular resultados, tá? A própria base da cidade vai te dar uma linearidade do que vai sair de lá. Vocês entendem? E sem contar a questão de custos. Imagina uma eleição a cada 2 anos, imagina uma eleição a cada 4 anos. Né? O custo operacional para o Brasil, né? Questão dos nossos impostos indo para a caixa prego, né? Como diria o outro, a gente reduz bastante os custos e aumenta a questão da verificação, como eu mesmo já disse. Se uma cidade elege um cara ali, naquela cidade, ganha um prefeito de esquerda, por exemplo, dificilmente aquela cidade vai votar num governador de direita. Isso é meio lógico, ok? Então a gente consegue verificar melhor os dados na questão de simples lógica numérica, tá bom? A gente já falou já da reeleição por uma vez só, também aplicado no nível executivo, tá bom? E isso evita os mini reinadinhos ali, tá bom? Outra coisa que eu defendo bastante é a candidatura independente. O que é a candidatura independente? É eu não precisar estar afiliado aos partidos políticos para me candidatar. Hoje no Brasil, você precisa estar filiado a um partido. E esse partido é que vai decidir se você vai ou não. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo, do Ricardo Salles, que ele era filiado ao partido do Valdemar Costa Neto. E aí, quando chegou ao ato da eleição, ele foi impedido de se candidatar. Não, você não vai. Quem manda é ele, né? Tipo assim, deveria ser ele, né? Por isso que eu sou a favor da eleição candidatura independente. Justamente para a pessoa poder botar a cara dela lá, se candidatar com o CPF dela, para poder concorrer a cargos, tá? Isso no Brasil hoje é impossível, tá? Você precisa já entrar num partido sendo mandado, né? E a gente sabe que partido no Brasil, na verdade, não tem nada de liberdade nem democracia. E aí a gente acaba entrando no jogo vendido. Então, a outra questão é, quando você entra com o CPF, você entra com a sua cara, você não tem a máquina partidária também para te proteger das cagadas. Então, automaticamente, nós teríamos candidatos mais focados em não fazer merda, né? Em trabalhar realmente para o povo, vestir a camisa da sociedade e realmente prestar um bom serviço. Dificilmente um cara que vai entrar com o CPF vai entrar e vai fazer uma cagada. Por quê? Porque ele não vai ter ninguém para ajudar ele, nenhum amiguinho do partido para passar pano. Então fica muito mais difícil. Então, só pessoas realmente engajadas é que iriam entrar na jogada. Vocês estão conseguindo entender? Então, e não precisa acabar os partidos, é só deixar que as pessoas possam se candidatar simplesmente com o CPF. Se a pessoa teoricamente é mais fraca numa eleição, sim, mas é uma opção da pessoa. Aí vai de estratégia da pessoa, tá bom? Outra coisa é o fim do voto proporcional. Hoje no país a gente tem assim, um cara que consegue muitos votos de um partido, o cara é de um partido, só que ele chega lá, ele estoura, ela ganha muitos e muitos votos. Ele proporcionalmente, ele traz outras pessoas que receberam menos votos, menos até que outras pessoas, mas que por essa lei de proporcionalidade ele entra na frente dessas pessoas que receberam mais votos. Não tem lógica, a gente tem que ter a votação absoluta. Recebeu o voto, entra, não recebeu o voto, não entra. Tá? Essa questão do voto proporcional é a roubalheira das roubalheiras no sistema eleitoral, na minha opinião. Eu gostaria que vocês pensassem, se possível, pesquisassem mais sobre isso, vocês vão entender que é uma palhaçada, é um negócio impensável. Tá bom? Outra coisa que é importante dizer na questão da questão do partido, você não precisa parar com os partidos, de maneira nenhuma. A gente
só quer chance de, por exemplo, uma pessoa como eu, ou como você mesmo, chegar e se candidatar. Ah, eu nunca vou ganhar. Tá bom, mas eu quero me candidatar. Ponto. Entendeu? Porque entendam que a democracia já começa nisso. Se eu não tenho direito de me candidatar, como que a estrutura é democrática? Pensem bem, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai falar num vídeo em breve é realmente sobre a democracia. A democracia, hoje, ela praticamente não existe. E eu vou dizer para vocês, não é uma questão de, ai, não, mas estamos. Não, não é, é mecanismos. O que a gente tem hoje chama sufrágio universal. Mas aí a gente vai conversar isso no vídeo próximo, tá bom? Outra questão muito importante é a fatoração do peso do voto. Ah, Max, aí você já está viajando. Não, vamos lá. É justo que um estado que paga seus impostos, que tem uma arrecadação mais pungente e tudo, tenha o mesmo peso eleitoral de um país que vive deficitário, que vive nas tetas do governo federal? Não é. Então, acredito que o voto tem que ter uma fatoração. Por exemplo, um estado que tem um déficit grande, a gente coloca lá o voto dele é válido, 0,9, certo? Aí num estado como, acho que o Rio de Janeiro também ele paga a mais do que recebe, né? A gente está falando de São Paulo e Rio, são os nossos estados. São Paulo paga muito mais do que recebe, isso é notório, mas o Rio acho que também paga mais do que recebe. A gente teria lá o nosso voto valeria para eleições federais 0, não, 1,1, entende? Tem que ter uma fatoração, porque a gente está investindo mais no Estado, no governo federal. Então a gente tem que ter um contraponto nisso, a gente tem que valer um pouco mais, já que a gente põe mais dinheiro. Porque os estados deficitários tiram dinheiro dos nossos impostos. Entendem o que eu quero dizer? Então, só para vocês entenderem que dá para. É meio utópico, mas vamos imaginar todo esse sistema cantando, bonitinho, funcionando. Vai melhorar bastante a questão de justiça, de retidão, de verificação, tudo, tá? Então, a questão do fatoração vai privilegiar, logicamente, as regiões mais produtivas e vai deixar as menos produtivas querendo ser mais produtivas para ter mais relevância eleitoral federal. Entende? É meio que um incentivo para que aquelas regiões realmente cresçam e se tornem mais pagadoras. Isso, para o global do governo federal, só é positivo. Não tem negativo nisso, tá bom? A questão também, a gente tem na questão do voto em si, tá? A questão hoje nós temos a urna eletrônica, evidentemente, e eu gosto muito da questão do voto eletrônico, eu acho bem interessante. Eu só fico bem receoso justamente na questão de auditoria, né? Não estou dizendo que sim, que não, mas eu acho que seria legal ter mecanismos de auditoria, né? E eu vou ser bastante honesto, eu já fiz um vídeo também no meu canal que fala sobre um método de eleição que se tornaria muito parecido e usaria ferramentas muito parecidas com o que a gente usa hoje nas nossas loterias, que é um canhoto, certo? Onde você digitaria o seu voto ali, né, marcaria o seu voto, escanearia esse voto nas próprias máquinas. Aí, evidentemente, a gente já tem essa tecnologia, lógico. Escanearia esse voto nas máquinas como se fosse da Justiça Eleitoral, mas copiando a tecnologia das loterias, e essa mesma máquina autenticaria a sua cédula. Acabou. Seria o voto autenticado, a cédula na sua mão, certo? Com a contagem eletrônica. A auditoria seria extremamente precisa, certo? E você estaria ali o seu comprovante de voto na mão, certo? Na sua mão, autenticado, e a contagem eletrônica. Deu algum BO? Ó, meu votinho tá aqui. Entende? Porque aí não acaba as desculpas, gente. Entende o seguinte? A gente tem que pensar da seguinte maneira. A coisa tá tão esquisita, a gente pega comprovantezinho de débito de
cafezinho que a gente toma na barraquinha do ponto de ônibus. Certo? Você vai lá, paga o seu cafezinho com bolo lá na barraquinha do ônibus, você paga. E você pega aquele cupomzinho que saiu da máquina, você pega e confere. Eu não preciso dizer que por volta a gente deveria pensar da mesma maneira, concordam? E eu não estou dizendo que teve falcatrua ou que tem falcatrua, eu só quero ter o direito de conferir. Todos nós deveríamos ter o direito de conferir. Vocês concordam comigo? Porque, na verdade, o que a gente tem, evidentemente? Então, um sistema que ele é muito eficiente na contagem. Ponto. Só que ele não abre muita margem para você fazer uma conferência posterior. Então, vou de novo dizer para vocês. É só para a gente conferir. Certo? De novo, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Pelo prazer de adentrar na sua residência, de conversar esse papinho com vocês. Vocês entenderam que tem como a gente melhorar a estrutura sem dinheiro. Tudo isso que eu falei para vocês, custo zero, na faixa. Só mudar estruturalmente como fazer. Tá bom? Não falei para comprar equipamentos de primeira geração, nada. Tudo pronto. Só mudar as engrenagens. As engrenagens sociais, eu quero dizer. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é, tipo, a gente, né, falando do sistema eleitoral, fica muito difícil a gente entender como que é sem a gente estudar. Gostaria que vocês aí, eleição de prefeituras, né, esse ano, pesquisem sobre o seu candidato, vejam históricos, entendeu? Veja o que ele já aprontou na vida pública. Não vamos continuar repetindo o mesmo erro, gente, de coração, certo? Não me interessa a sua escolha. Eu gostaria que a sua escolha fosse pautada em conhecimento. Que a sua escolha fosse pautada numa lógica de benesse, né? Eu estou falando para uma grande quantidade de pessoas que são inteligentes, que são honestas, que são trabalhadoras. A gente tem que colocar pessoas assim lá em cima. Não vamos colocar porque o vizinho indicou, porque ele é bonito, não, gente, vamos melhorar a qualidade do nosso voto. Vamos tentar deixar um mundo melhor para os nossos descendentes, tá? Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje no Brasil, é melhorar a máquina, melhorar as engrenagens que estão na máquina, tá? Então, eu acho que é chover no molhado isso, mas infelizmente a gente tem que ficar sempre batendo nessa tecla, porque se eu abrir a cabeça de uma pessoa nesse vídeo, eu já vou ter feito a minha parte. Vocês podem pensar como vocês quiserem, tá? Seguir o meu canal também no YouTube, se vocês quiserem lá. Normalmente o que eu falo aqui, lá eu falo de maneira muito mais explicadinha. Aqui é só um bate-papo mesmo, né? E se vocês me derem o prazer da presença e a inscrição de vocês lá, eu agradeço, tá bom? Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a TV Ipanema pelo espaço. Muito obrigado, de coração. Não é normal, né, uma empresa renomada dar um horário tão nobre para um desconhecido como eu. Mas eu faço por justo para tentar melhorar a nossa vida, melhorar a vida do nosso povo, baseado no conhecimento, em mostrar como que funciona a nossa sociedade. Mesmo que de maneira torta, ela funciona. A gente pode tentar melhorar. Outra coisa também é agradecer ao Carlos Santos Produções, né? Grande chefe. E vamos para cima, tá bom? Só quero que vocês pensem. Eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão. Apenas tento mostrar para vocês outras formas de olhar o mundo e a nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado a todos. Nos vemos na próxima. Brasil, gigante de terra tão fértil e vasta, rios caudalosos e florestas na imensidão.
mistura de povos, de sangue e cores, pulsando em união, um só coração, riqueza sem igual, em solo e em mar. Tua grandeza inspira, orgulho de ser em ti nosso lar.